Boa noite a todos. Muita paz e muita luz. Rezam as tradições espirituais de que Deus confia a grandes espíritos a tutela dos orbes, dos planetas. E aí, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na codificação espírita, o Allan Kardec, ele falar que nós temos a escala espírita. A escala espírita, ela tem 3 categorias, podemos dizer assim. Na base estão os espíritos imperfeitos, aonde predomina a matéria e a propensão a fazer o mal, que nada mais é que a ausência do bem. Na evolução desses espíritos, nós encontramos os bons espíritos, que na realidade o que existe neles é a predominância do espírito sobre a matéria. E na última escala, na divisão, existem os espíritos puros, que é o grau supremo da perfeição. Mas nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1868, o espírito Lavoisier, ele falar que na escala dos espíritos puros, o topo está os Cristos. E que os espíritos puros, eles têm missões especiais dadas por Deus. Jesus, de acordo com as tradições espirituais, recebeu a incumbência de Deus, a tutela do nosso orbe, o planeta Terra. E aí nós vamos começar a compreender de que cabia a Jesus organizar o planeta, juntamente com os espíritos da sua equipe, e também o conjunto, a harmonia do conjunto do planeta. Então, Jesus, o Cristo, criou o nosso planeta Terra, juntamente com os espíritos da sua equipe, aonde predominou o amor. Nós vamos começar a compreender também o seguinte, de que, por exemplo, as obras materiais, elas são primeiro arquitetadas na mente dos seus criadores. Um prédio material, primeiro ele surge na mente dos engenheiros, dos arquitetos. No caso das formas da natureza que o nosso planeta oferece, formas simples, singelas e belas, elas também surgiram primeiramente na mente de Jesus. Elas partiram do influxo da mente de Jesus Cristo.
E aí, nós vamos começar também a perceber, na literatura espírita vai nos mostrar que a preparação da vinda de Jesus ao nosso planeta, ela começou a ser organizada desde muito tempo. 1000 anos antes de Jesus encarnar no nosso planeta, diz o Espírito Miramês, no livro Francisco de Assis, que começa a ser feita uma varredura no nosso planeta dos espíritos adormecidos na maldade durante muito tempo. Tiveram várias oportunidades, mas assim não o quiseram. Então foram tirados do nosso planeta momentaneamente aqueles espíritos que poderiam atrapalhar a vinda do Messias. Ficaram presos na cruzada e depois da vinda de Jesus, com o passar do tempo, eles começaram a ser liberados pouco a pouco. E aí, os historiadores, eles não conseguem compreender o contraste que existe na época, por exemplo, de Augusto. Eles não conseguem compreender, porque Caio Júlio César Otávio, na sua época, reinou uma paz que até então não fora vista em tempo algum. Aonde ele mesmo sofrendo grandes provas e expiações físicas, ele chegou a se emocionar e a chorar. Como que o seu reino existia tanta harmonia e tanta paz. O que os historiadores materiais, eles não sabiam, era que ali começava a época da Boa Nova, a preparação da vinda do Messias ao nosso planeta. E aí nós vamos encontrar em João capítulo 1, versículo 14, aonde ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus deixou as esferas divinas do mundo espiritual para vir ao nosso planeta, tomar um corpo de carne e osso para nos trazer a sua doutrina, a sua mensagem. Na realidade, a literatura espírita, os bons espíritos vão nos dizer que até hoje existiram 3 grandes revelações divinas. A primeira foi trazida ao nosso planeta através de Moisés. E a segunda grande revelação foi trazida ao nosso planeta através de Jesus. E a terceira e última revelação está sendo trazida através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Mas o Espírito Emmanuel, ele diz no seu livro O Consolador, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. E que na realidade o Evangelho de Jesus Cristo é o edifício para a redenção das almas. É o caminho que nós temos para evoluir. E as parábolas de Jesus Cristo, as histórias contadas por Jesus, na realidade são sementes.
sementes divinas de sabedoria que irão germinar no tempo certo da humanidade, no nosso entendimento e no nosso íntimo. A mensagem de Jesus Cristo, ela nos vem para ajudar-nos a nós nos transformarmos, a sermos espíritos melhores. A mensagem de Jesus, ela vem também para nos orientar como espírito imortais que somos. A vinda do Cristo, ela trouxe, por um momento ainda que pequeno, os sentimentos da vontade de Deus no coração da humanidade, que foi possível sentir. Aonde homens apaixonados, eles não tinham, como ainda hoje muitos não têm, o amor ao próximo. E com a mensagem de Jesus Cristo, a estrada do amor ao próximo, ela começou a ser aberta. E aí, nós vamos começar a falar especificamente do Sermão do Monte. Na realidade, no Sermão do Monte, nós temos ali grandes ensinamentos. Nós temos, por exemplo, os apóstolos, eles, no início que começaram a seguir Jesus Cristo, especificamente Levi, que era um cobrador de impostos, ele foi procurado por alguns seguidores de Jesus Cristo. Eram pessoas sofridas que haviam escutado a mensagem de Jesus e necessitadas de preenchimento interior, elas procuraram o apóstolo Levi, 3 deles. E o apóstolo, para surpresa das pessoas sedentas de paz e de orientação e de preenchimento espiritual, ele se dirigiu a esses homens da seguinte forma: que podeis fazer na situação que vos encontrais? Lisandro, o que poderá você fazer? Você que é aleijado. Áquila, o que você poderá fazer pelo reino dos céus? Você que foi abandonado pela sua família, em virtude das coisas que você andava fazendo. Pafos, faria alguma coisa com as tuas aflições? Os pobres homens decepcionados e cabisbaixos começam a sentir uma tristeza e a refletir sobre as suas próprias imperfeições. Jesus chega, eles sentem novamente a esperança, mas Levi os faz voltar às suas imperfeições. Então, diante de tudo isso, Levi, ele, quando as pessoas saem ao encontro na conversa com Jesus e os outros apóstolos, ele vai falar a Jesus, pensando ele que estava falando alguma coisa de muita evolução, que aquelas pessoas eram aleijados
mendigos, e que eles não poderiam contribuir na vinda do reino dos céus. Aí ele lembrou que os outros apóstolos de Jesus eram pessoas simples, pessoas humildes. Ele era rico, cobrador de imposto. Aí disse, não, mas os pescadores pelo menos têm a força para ajudar a construir o reino dos céus. E aí Jesus olha serenamente para Levi e diz, precisamos aceitar todos na colaboração do reino dos céus. O evangelho é para os tristes e para os sofridos. Os vencedores da terra não precisam de boas notícias. Nas derrotas, eles, nas suas vitórias, você acha, Levi, que eles estarão pensando em alguma outra coisa que não seja a forma de alcançar cada vez mais os seus objetivos materiais? Os humildes, os vencidos, esses precisam da mensagem. Os que sofrem, os sofredores, eles estão preparados para receber a mensagem de meu Pai. André e Levi, envolvidos nas energias de Jesus, começam a refletir. Terminado o diálogo, Jesus vai ao monte. E quando ele chega lá, são muitas as pessoas que estão lá. Já no finzinho da tarde, então centenas de pessoas estavam à espera de Jesus. O clima espiritual daquele ambiente era indescritível. Porque embora as pessoas fossem muito sofredoras, a atmosfera espiritual que planava naquele ambiente era de esperança. Porque todos tinham a esperança de encontrar em Jesus, o Cristo, a consolação, a força, a coragem, a esperança, a cura física, o preenchimento interior que estavam vazios, a orientação para o seu caminho. Então, o clima espiritual era de esperança. E quando Jesus chegou, ele começou a falar. E na sua fala, ele se dirige aos vencidos do mundo, aos sofredores, aos necessitados, quase que como quem desse a uma resposta a Levi. E começa ali naquele ambiente, foi aonde Jesus falou pela primeira vez as bem-aventuranças. Então, as pessoas começam a se envolver nas energias espirituais de Jesus, de serenidade, de paz, de harmonia, de força, de coragem. E aí, Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí merece uma atenção
especial, porque no dia a dia as pessoas elas interpretam errado essa mensagem. Acham que a pobreza de espírito é algo negativo. Mas Jesus ele afirma: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus estava, na realidade, se referindo aos humildes. Aquelas pessoas que não têm a ideia de infabilidade. Aquelas pessoas que não têm a ideia de superioridade. Que querem ser melhor do que as outras. Era a essas pessoas que Jesus estava se referindo. O orgulho, na realidade, ele nos faz negar as nossas fraquezas. Nos dá uma ideia de falsa superioridade. Nos dá uma ideia de autossuficiência. E aí, Jesus, ao falar bem-aventurados os pobres de espírito, ele se refere às almas simples, singelas. As pessoas que não alimentam ambição. Porque a essas pessoas é possível triunfar perante tantas adversidades do mundo. Então, quando Jesus se refere aos simples e aos humildes, tendo em vista tantas dificuldades que nós vivemos, as pessoas que lutam dentro de si para encontrar a simplicidade e a humildade, que isso é um exercício, partindo do princípio que nós somos espíritos imperfeitos, essas pessoas conseguem, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo principalmente de relacionamento, principalmente de convivência, seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na vizinhança, essas pessoas que tentam entender a mensagem de Jesus e tentam buscar essa simplicidade e essa humildade de coração, que não alimentam a ideia de superioridade e de infabilidade, elas conseguem viver melhor. Elas sofrem menos. Elas vivem mais equilibradas. Elas adoecem menos. Daí o porquê Jesus dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus quem é o rico de espírito? O rico de espírito é a pessoa autossuficiente. O rico de espírito é a pessoa carente de Deus. O rico de espírito é a pessoa cheia de si. É a pessoa, e com isso vem algumas consequências, como o desespero diante das adversidades, como a violência. A violência nada mais é do que uma insegurança. Então, quando se falta argumento para convencer, usa-se da violência. Prestemos atenção que quando nós gritamos com alguém, é porque a gente já não tem mais argumento para convencê-la, para conversar com ela. Então a gente cai no desespero. Os humildes,
se nós buscarmos o significado, a etimologia da palavra humildade, nós vamos encontrar que essa palavra ela tem origem latina, que quer dizer humus. E o humus vem da terra, que na realidade é uma expressão para dizer aquele que tem os pés no chão. E daí nasceu a palavra humildade. E essa expressão, ela é muito significativa. Ter os pés no chão é a pessoa conhecedora das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus defeitos. E quando a gente tem a consciência das nossas limitações, a gente vai procurar seguir até o nosso limite. E com isso, a gente vive melhor, mais equilibrado, mais harmonizado e, consequentemente, mais feliz. Jesus, ao se aproximar a hora de ser entregue, na última ceia com seus apóstolos, ele faz uma ação muito significativa. Ele lava os pés dos apóstolos. Aquilo tem um significado muito grande. Porque Jesus queria dizer e mostrar, através dos exemplos, que aqueles que pretendessem construir o reino dos céus dentro de si, que busquem ser o menor de todos entre os homens. Porque no reino dos céus será o maior aquele que for o menor. É a grande mensagem de Jesus à humanidade naquele momento da ceia com os apóstolos. Mas ele continua: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E para nós compreendermos essa parte que Jesus se refere, nós precisamos entender que somos espíritos imortais. Porque se nós acreditarmos única e exclusivamente na vida material e que com a morte a vida cessa, não encontramos explicação para essas palavras. Como ser feliz diante do sofrimento e da dor? Mas quando nós compreendemos a imortalidade da alma, aí nós vamos começar a entender a misericórdia, a bondade e o amor de Deus para conosco, através das sucessivas oportunidades que Ele nos dá nas reencarnações. Oportunidades para nos corrigir, para nos redimir dos nossos erros cometidos, seja por ignorância, que a ignorância nada mais é do que a falta do conhecimento, seja por fraqueza, seja por invigilância. Oportunidade sublime que o Pai nos concede para que nós possamos viver em paz com a nossa própria consciência. E assim nós poderemos entender o que Jesus queria falar. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. O Espírito
na sua jornada evolutiva, ele comete muitos erros. Mas Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de correção, que são as expiações, consequências das nossas atitudes, cometidas equivocadamente. O espírito destinado ao progresso e à evolução, ele sempre almeja mais, ele sempre busca mais. O que torna o ser humano diferente dos animais é sempre a busca de mais. A casa do João de Barro de 100 anos atrás continua sendo do mesmo jeito. A casa do homem de 100 anos atrás, hoje, não tem nada a ver com a que nós temos. O ser humano, ele tem sempre essa busca de crescer. De acordo com a sua materialidade, ele busca crescer materialmente. Mas na medida que ele se espiritualiza, ele busca crescer espiritualmente. Então, nessa busca, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, que muitas vezes começamos a refletir, a pensar sobre as nossas atitudes, as nossas necessidades evolutivas, o que nós precisamos de mais urgência para nos libertarmos do desequilíbrio, da dor e alcançarmos a paz e a felicidade, nós imploramos a Deus e aos espíritos superiores oportunidades essas para crescermos mais rápido. Aí nos vêm as provas. Então, a Terra, ela é um planeta que habita espíritos devedores perante as leis da natureza, devedores perante a própria consciência, mas espíritos que buscam o seu melhoramento. Então a Terra é um mundo de provas e expiações. Daí a explicação de nós termos tantos sofrimentos. A explicação lógica e racional que possa nos condizer, aceitar a bondade e a misericórdia de Deus. Então, por isso, Jesus ele afirma com muita sabedoria: bem-aventurados sois vós que choram, porque sereis consolados. Mas o que acontece é que, infelizmente, nem todos os espíritos encarnados ou desencarnados que choram serão consolados. Porque nem todos têm a resignação necessária. Nem todos têm a coragem necessária. Nem todos compreendem a misericórdia e a bondade de Deus de forma correta. E aí se revolta, se desespera. E diante das nossas dificuldades, dos nossos tormentos, dos nossos desequilíbrios, a revolta é um débito a mais. No lugar de nós estarmos nos aperfeiçoando, nos melhorando, nós estamos nos endividando. Então, é preciso nós começarmos a pensar a esse respeito. Bem-aventurados aqueles que têm o coração, que são puros de coração. Jesus novamente aí vai nos fazer uma referência à simplicidade e à humildade. A simplicidade e a humildade, ela exclui o egoísmo e o orgulho. A verdadeira pureza
Coisa essa que nós andamos muito longe de alcançarmos, iremos alcançar, dependendo do nosso esforço, mas iremos alcançar. Mas a verdadeira pureza, ela está até mesmo nos pensamentos, nos sentimentos. Jesus, ele condenava as práticas exteriores. Porque as práticas exteriores, ela não nos melhora em nada. Daí o evangelho do Almeida hoje. Mãos não lavadas. Chegou à mesa para comer, o costume era lavar as mãos. Ele não lavou, Jesus comeu sem lavar, mas de propósito. Para dizer que o que sujava o homem não era o que entrava na boca do homem, mas o que sai do homem. E às vezes, na nossa ideia de religiosidade, seja ela qual for, a gente alimenta uma aparência que não condiz com o que nós temos dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E Jesus, a mensagem de Jesus, ela vem nos trazer para o autoconhecimento, para a autoanálise, a reflexão de nós mesmos, para deixarmos as aparências de lado e nos enxergarmos como somos e tentarmos nos trabalhar, tentarmos viver melhor. Porque esse é o caminho da paz interior. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, o que é que Jesus ele fala com essas palavras? Não alimente no seu interior a violência. Fala-se muito no Brasil que eu quero para o futuro. Mas a gente não compreende que nós é que fazemos parte do Brasil. E que a mudança tem que começar em nós, não no outro. E que a nossa mudança irá envolver os outros. A mensagem de Jesus, ela nos traz esse chamamento à responsabilidade de si próprio. Porque muitas vezes a gente vive no mundo das aparências. As pessoas que a gente tem pouco convívio, a gente trata mil maravilhas. As pessoas mais íntimas, a gente trata mal. A gente fere, a gente distrata, a gente fala com ignorância. Mas continuamos alimentando a nossa concepção religiosa. O papel da religião é conduzir o homem a Deus, aproximar o homem de Deus. E toda aquela que não ajuda o ser humano a ser melhor, ela está falhando no seu papel. Então, é preciso a gente começar a refletir. Para finalizarmos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E para nós falarmos da misericórdia, Jesus nos dá vários exemplos do perdão. Mas eu gostaria de convidar a uma reflexão. Cada um só pode dar aquilo que tem. Ninguém dá o que não tem. Então, para que eu tenha a condição, a capacidade interior
de perdoar aos que me ofendem, eu tenho que ter a convicção das minhas limitações, da minha imperfeição, das minhas fraquezas e entender as minhas quedas e perdoar a mim mesmo. Eu tenho que primeiramente me perdoar, porque se eu não consigo perdoar nem a mim mesmo, como é que eu vou perdoar alguém? Daí Jesus dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz ama teu próximo, ele diz ama teu próximo como a ti mesmo. Então se ame para poder amar o seu próximo. E essa compreensão, ela é importantíssima para que a gente possa conseguir perdoar aqueles que nos ofendem. Quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, estão todos extasiados, envolvidos nas energias de amor, de caridade, de esperança, de fé. Todos aqueles sofredores completamente felizes. E aí Jesus volta à casa de Levi. E Levi, também completamente envolvido nas energias de Jesus, refletindo sobre as mensagens escutadas naquela tarde e no começo da noite, quando aqueles 3 homens vêm descendo a montanha que passa pela sua casa, ele chama os homens, convida os homens para jantar na sua casa, abraça os homens. E aí Jesus contempla Levi serenamente e diz, Levi, também são bem-aventurados aqueles que escutam a boa nova, compreendem e mudam. Então, nossa mensagem de hoje, desejamos a todos muita paz e muita luz. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de preenchimento interior, de esperança e de paz. Que as tuas energias, Senhor, possam encontrar nas nossas mentes abertura para nos envolver e possamos assim nos revigorar e continuarmos no teu caminho. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre.